Carta ao Discípulo. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Carta ao Discípulo. Eu me chamo Paulo Mendonça e este é um espaço de pausa em meio à correria. Um lugar para respirar fundo, silenciar o barulho de fora e ouvir aquilo que Deus continua dizendo aos seus discípulos ainda hoje. Aqui cada episódio é como uma carta aberta, uma mensagem simples, bíblica e profunda, escrita para quem deseja caminhar com Cristo de forma real, no dia a dia, com fé viva, coração ensinável e passos firmes. Talvez você esteja ouvindo esse podcast no caminho para o trabalho, em casa ou em um momento de reflexão. Onde quer que você esteja, saiba de uma coisa: você não chegou aqui por acaso. Então, ajuste o volume, acalme o coração e permita que a palavra fale com você. Vamos juntos? Hoje vamos falar sobre algo que parece simples, mas que carrega um poder extraordinário. Não é sobre uma resposta, é sobre uma pergunta. Uma pergunta feita pelo próprio Deus. E curiosamente não foi feita porque ele não sabia a resposta. Foi feita porque o homem precisava ouvi-la. Você já percebeu que às vezes Deus permite situações que nos fazem parar e perguntar: o que está acontecendo comigo? Não porque ele não saiba, mas porque nós ainda não percebemos. Vamos ouvir a palavra de Deus que está no livro de Gênesis, capítulo 3, versos 9, que diz: Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde estás? Uma pergunta curta, mas que ecoa até hoje. Deus havia criado o homem perfeito, sem medo, sem culpa, sem vergonha. Havia comunhão, havia paz, mas o pecado entrou. E com ele algo novo nasceu dentro do homem: o afastamento. Adão não apenas pecou, Adão se escondeu. Ele se escondeu porque algo dentro dele havia mudado. Algo dentro dele havia sido despertado. Então Deus faz a pergunta: onde estás? Entenda isto com clareza, amados. Deus não perguntou porque estava perdido. Deus perguntou porque Adão estava perdido. Entenda, a pergunta não era geográfica, era espiritual. Deus estava revelando a condição do coração de Adão. Antes do pecado, Adão corria para Deus, caminhava lado a lado com Deus. Depois do pecado, Adão correu de Deus e tentou se esconder da presença de Deus. O pecado sempre produz afastamento, sempre produz esconderijo, sempre produz silêncio. Mas observe algo poderoso, meus amados. Deus foi atrás. Adão não buscou a Deus. Deus buscou a Adão. Isso revela a natureza do amor de Deus. Ele é um Deus que busca, é um Deus que chama, é um Deus que pergunta. Essa pergunta continua sendo feita até hoje. Onde estás? Não é sobre localização, é sobre posição espiritual.
Onde você está hoje? Está perto ou distante? Está sensível ou endurecido? Está caminhando com Deus ou apenas lembrando de quando caminhava com Ele? Muitas pessoas ainda estão escondidas atrás da rotina, escondida atrás da religião, escondida atrás das distrações. Mas Deus, Ele continua chamando, não com condenação, mas com amor. A pergunta de Deus não é um som de juiz, é a voz de um pai. Porque antes de restaurar a vida, Deus ele restaura a consciência. Antes da cura vem o reconhecimento. Antes da transformação vem o despertar. Toda restauração começa quando paramos de nos esconder. Deus não faz pergunta para obter informação. Ele faz perguntas para produzir transformação. A pergunta é o primeiro passo do retorno. Deus se preocupa profundamente com você, meu amado e minha amada. Não é um Deus distante que espera você se consertar primeiro para então se aproximar. É um Deus que, mesmo vendo sua nudez espiritual, sua fuga, sua vergonha, vem atrás de você, chama pelo nome e pergunta: onde estás? Não para destruir, mas para trazer de volta ao relacionamento, à vida, à comunhão que o pecado interrompeu. Ele se preocupa tanto que não deixou você perdido. Ele foi atrás e ainda vai. Hoje mesmo, se você ouvir essa voz perguntando: onde estás? Saiba, Ele te busca. Ele está te buscando porque Ele te amou primeiro. Isso é o que diz em João capítulo 4, versos 19. Você já sentiu esse chamado em algum momento da sua vida? Eu quero orar com você. Senhor Deus, obrigado porque Tu não desiste de nós. Mesmo quando nos escondemos, Tu nos procuras. Mesmo quando nos afastamos, Tu nos chamas. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz. Dai-nos coragem para sair dos esconderijos. Remove todo o medo, toda a culpa e toda a distância. Restaura em nós o desejo de caminhar contigo novamente. Que não vivamos escondidos, mas na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nunca esqueça, o primeiro passo para uma vida transformada não é correr, é responder quando Deus chama. Porque toda a restauração começa com uma pergunta: onde estás? Até o próximo episódio, aqui na Carta ao Discípulo. Fiquem todos na paz do Senhor.